Seja mais uma vez bem-vindo ao Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. É claro, aqui sempre o seu espaço é garantido. Sempre aqui embaixo na sua tela está aparecendo as nossas redes sociais para você poder interagir, para você poder participar e fazer acontecer aqui o nosso Conexão, tá bom? Você já está percebendo que o cenário está diferente, a gente não está aí nos nossos estúdios, não está aí no nosso sofá amarelo, a gente está aqui em São Paulo para um programa pra lá de especial. E é claro, esse programa está sendo gravado, mas a gente vai interagir aí nas redes sociais com você de maneira instantânea, tá bom? Isso significa que você pode ir lá no nosso Facebook, pode ir lá no nosso Instagram, o nosso WhatsApp também está funcionando, sempre aparecendo aqui embaixo na sua tela para você poder conversar com a gente. Ó, seguinte, hoje o tema é juventude e pós-modernidade. Poxa, Bianca, que tema difícil, será que eu vou entender? Vai, e tá pra lá de especial com um convidado muito gente boa que nos recebeu aqui na sua sala aqui em São Paulo, na FAAP, pra gente poder bater um papo, tá bom? E a gente quer saber a sua opinião. Pra você, qual é a principal característica do jovem brasileiro na atualidade? Diz aí. Você sabe o que é ética? Mais ou menos. Ética seria o que seria correto você está fazendo. Eu acho que cada um sabe o que faz, mas você tem que seguir da maneira correta de se fazer. É um conjunto de conduta que formam um código de respeito, de moralidade, enfim. Eu sei, mas não sei explicar. A ética é você ser correto, ser correto com as pessoas, no seu trabalho, no dia a dia, acho mais ou menos por aí. Ética. Não, bem, não vou chutar porque vai que eu dou um furo. Devido à forma que você se apresenta uma pessoa, como você conversa com ela, saber o modo que você dirige a ela, né? Não. Parecido com o bom senso, digamos assim, algo de dentro da pessoa. Creio que tem pessoas que têm ética e tem umas que não têm, né? Algo muito particular. Você se considera uma pessoa ética? Sim. Tento, pelo menos. Não tô roubando ninguém. Sim. Sim. Não sei, as atitudes que eu tenho durante o dia a dia, na minha vida, na minha família, na minha vida profissional, tudo. Eu sou um cara correto com tudo, honesto. Tenho ética. Não é 100%, né? Dificilmente 100%, né? Mas me esforço para sempre se manter. Sim, me considero. Pelo fato de, além de ir pela igreja, né? Eu sou católico, então eu vou muito pelo lado da igreja. Você tem que conhecer a palavra de Deus para saber o caminho correto a se seguir. Você pode continuar participando com a gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão, você já conhece, e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Esse programa está sendo gravado, mas a gente vai interagir com você de maneira instantânea, tá bom? Respondendo ali as suas perguntas, curtindo seus comentários, enfim, conversando com você ali nas redes sociais. Conexão veio para São Paulo, foi muito bem recepcionado aqui pela equipe da FAAP, do curso de comunicação aqui da FAAP. E o nosso convidado especial para falar sobre juventude e pós-modernidade, para a gente conversar um pouquinho sobre o comportamento do jovem atual aqui no Brasil, nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Pondé, o professor Luiz Felipe Pondé, ele que é filósofo, escritor. Então, prontamente recebeu a gente. Queria te agradecer, professor. Eu que agradeço o convite. Que legal poder estar aqui conversando com você. Sou fã do teu trabalho, acho muito legal a maneira como você expõe os assuntos, a maneira como você interage com a juventude também, falando de diversos assuntos. E hoje, não diferente, a gente vai falar sobre juventude. Bom, né? Trabalho com eles há 20 anos. Só isso, né? Professor, ao longo dos anos... aliás, para falar de juventude, quando a gente fala de juventude, o leque de assuntos é muito grande, Sim. Né? Tem muita coisa para falar. E a gente sabe que ao longo dos séculos a gente sofreu várias mudanças na nossa sociedade, né? Na questão política, na questão econômica, cultural, enfim. E junto com essas mudanças, a juventude foi seguindo, né? Foi vivendo, foi absorvendo coisas. Eu queria saber, o Pondé, na visão do Pondé, o que nos falta e o que nos sobra, né? O que falta e o que sobra na juventude brasileira atualmente? Olha, eu começaria dizendo o seguinte, que a própria ideia, você estava falando ao longo do século, mudança e tal, é sempre importante lembrar que a própria ideia de jovem é uma ideia que surge ao longo da história.
né? Se você, sei lá, voltar atrás 100 anos e falar em jovem do jeito que a gente fala, compreendendo uma certa categoria de idade, um certo número de comportamentos característicos, né? Sei lá, revolta, né? Como se associa a jovem, uma atitude pouco convencional, a ideia de ser responsável pelo futuro, mudar o mundo, não sei o quê. Essa responsabilidade, né? Que enche muito o saco de muitos deles, né? Eu acho que deve encher o saco mesmo. Isso é uma coisa que não existia, né? A ideia de jovem, como a gente tem hoje, ela é, grosso modo, uma invenção dos anos 60, né? Quando você for para trás, se você for, por exemplo, a própria ideia de que existe um período em que você é criança e o outro você não é criança, em outro período que você também ainda não é adulto, portanto, você é essa coisa que a gente chama de jovem ou adolescente, essa ideia é uma ideia que vai começando a ficar, de certa forma, mais posta a partir do final do século XVIII. Quer dizer, antes, uma menina menstruava era mulher. Pronto, com 12 anos. Quer dizer, isso está associado a uma sociedade que vai se tornando complexa, que vão surgindo atividades que demandam uma certa formação. As pessoas vão correndo para as cidades e nas cidades elas vão fazendo relações comerciais e essas relações vão se tornando mais complexas, gigantescas e tal, e difíceis. E a própria ideia de que você tem que adquirir uma formação para exercer uma função e não simplesmente fazer a mesma coisa que seu pai sempre fez, sei lá, ser ferreiro ou sapateiro, né? E as meninas cuidarem dos filhos e tal. Então eu estou pontuando isso porque para a gente não, como se fala em filosofia, não naturalizar a ideia de jovem. No sentido de achar que a ideia de jovem está ali, como esse telefone está aqui em cima. Ó. Não está. Essa ideia de jovem é uma ideia que foi aparecendo no mundo à medida em que as pessoas foram vivendo mais e que foi se tornando necessário uma formação maior para se exercer função, por exemplo, de adulto. Né? Você vê hoje, por exemplo, assim, você pega uma mulher, hoje, muitas mulheres querem ter filhos com 35, 34, 31, algumas com 38, 29, o mais cedo possível seria 29, 30. Você vê acontecer de novo a mesma coisa, quer dizer, como a mulher quer trabalhar, como ela quer ter outros papéis sociais, ela vai empurrando a função materna para frente, ó. Né? Coisa que não acontecia antes. Então você vai tendo aí uma espécie de alargamento do momento antes dela virar mãe. Então o moderno pergunta o que é o jovem? O pós-moderno responde, não existe o jovem, existem jovens. Né? Então assim, o jovem brasileiro ele é múltiplo. Um dos cortes que eu faria, evidentemente, é de socioeconômico. Se você está falando de um jovem que vem de uma classe, digamos assim, no mínimo B+, A para cima, você está falando de um jovem mais parecido com o jovem europeu, mais parecido com o jovem americano, dentro daquilo que se chama de Y por aí, ou milênio, para quem o trabalho tem que fazer sentido, né? Aquele que acaba a faculdade, começa outra, e depois faz pós, né? Antes de entrar no mercado de trabalho. Você está falando de um jovem de classe D ou C, é diferente. Ele normalmente não tem uma estrutura econômica por detrás, ele não pode fazer muitas escolhas profissionais. Então, essa ideia de que o jovem hoje só trabalha no que faz sentido e significado é a invenção da publicidade. A maior parte do jovem brasileiro continua tendo que trabalhar no que dá. Né? Ele está lá, ele tem que começar a pagar a conta porque o pai e a mãe não tem como fazer ou porque ele quer melhorar de vida. Então, eu diria que uma primeira questão quando a gente pensa no jovem brasileiro é pensar que a característica socioeconômica é muito importante aqui. Influencia bastante, muito. né? É claro que ela influencia em todo lugar, mas na França a diferença é menor, por exemplo. O impacto aqui é muito maior. Aqui o impacto é muito maior, para você imaginar então o que sobra, o que falta. Então, uma coisa que eu acho que sobra, principalmente para jovens que são de um extrato social de médio alto para cima, sobra uma certa cobrança de que ele tem que mudar o mundo, de que ele tem que fazer diferente, de que ele tem que fazer melhor, de que ele tem que dar certo. Eu escuto muito de alunos um certo medo
de que os pais depositam excessivas expectativas sobre eles e de que deram tudo o que puderam para eles, então eles têm que dar certo de qualquer jeito. E eles acham que o mundo hoje é muito competitivo, né? Então, acho que há uma sobra bastante, e não é só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil, sobra muito uma pressão sobre o jovem, e os jovens em geral, de que eles têm que fazer um mundo melhor, ter uma vida melhor, resolver problemas que os pais não resolveram. Quase como se... Sabe esse mito que o jovem nasce mexendo em iPhone? Né? E por isso está nascendo mais... O que eu acho uma grande bobagem. Então, acho que sobra isso. Acho que o que falta... Bom, a primeira coisa, evidentemente, que a gente pode dizer que falta é a educação. Né? A educação no Brasil é literalmente, na sua maior parte, uma grande porcaria, para falar uma linguagem bem jovem. Né? Podia ser mais jovem ainda no termo, mas assim, é uma grande porcaria. Quer dizer, falta... É porque, infelizmente, educação não é uma coisa que você tem resultado imediato. Por exemplo, você aprende a fazer ponte, tem resultado imediato. Você dá curso de pilotar avião, tem resultado imediato. Você dá curso de como coletar lixo, tem resultado imediato. A educação, que resultado imediato que tem? Por isso que o professor pode fazer greve 6 meses e ninguém percebe. Não para a rua, não para... Só quem vai perceber são as mães. Porque não tem onde botar os moleques. Né? E aí, uma hora negocia com a tia, com a avó, com a sogra, mas chega uma hora onde ela não tem onde pôr os moleques. Aí vai aparecer. Então, acho que falta para os jovens do Brasil, e em geral, aí não é só classe C, eu acho que mesmo para os mais ricos, falta uma educação que seja um pouco mais séria com relação à formação dele como ser humano, com relação à compreensão do mundo à sua volta. E isso não é só papel da escola, né? Você está falando de educação de uma maneira geral, até vinda do seio familiar. Sim. E tudo mais. É na formação mesmo. É na formação mesmo. Como humano, quer dizer, né? Inclusive, um dos problemas do mundo contemporâneo com relação às famílias é que cada vez mais as famílias existem menos. Então, assim, você tem famílias cada vez mais mononucleadas, como se chama, cada vez menos criança. Né? Então, jovem é um artigo em extinção. Né? Aumenta, e quando eu digo extinção, é se você comparar a fertilidade feminina entre mulheres religiosas e mulheres não religiosas, as que têm vida religiosa no sentido não de freira, vida religiosa no sentido de adesão à comunidade religiosa. Elas têm mais filhos do que as que não têm adesão à família, a uma vida religiosa. Então, se você olha para frente, a tendência da população jovem é declinar, e declina no mundo inteiro. As escolas têm problema de ter aluno, falta aluno, para a escola nível médio, para a universidade, falta jovem em tudo quanto é lugar. Esse problema vai bater lá na Previdência. Eu tenho uma neta que vai fazer 1 ano, eu costumo dizer que ela não vai aposentar nunca. Não vai existir mais aposentadoria. Porque não vai ter gente para produzir riqueza para pagar a conta de alguém que não trabalha com 70 anos. Claro. Entendeu? Porque você tem longevidade e você tem diminuição de jovens. Então, isso impacta a família. Claro. E aí não tem jeito, você tem que fazer a pessoa de 70 anos trabalhar. Mas ela tem mais saúde hoje, certo? Você tem mais longevidade, você tem mais usufruto do corpo. A medicina que preparou isso. Então, por que não vai trabalhar? Claro. Tem jeito, não adianta. Ainda mais quanto mais enriquece a sociedade, menos filho tem. Isso é matemático. Né? A mulher, quanto mais opção ela tem de vida, menos filho ela quer ter. Os valores mudam, né? As conquistas das coisas vão surgindo e primeiro eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo para depois ter filho. Eu acho que dentro, sei lá, de 100 anos vai ter cada vez menos jovem, a pressão sobre os jovens vai ser enorme. Né? Quem tem, hoje já você tem um filho só e tem que falar mandarim. Entendeu? Se ele fala inglês já não basta. Ele tem que falar mandarim, ou se ele é de uma classe social em que ninguém fala inglês, ele tem que falar inglês logo. Né? Então é isso que eles se ressentem. Eu escuto isso. Pressão é muito. Dessa pressão, né? Bom, nosso primeiro bloco já está terminando. Daqui a pouquinho tem matérias, tem quadros aqui no Conexão. A gente está conversando com o Luiz Felipe Pondé, professor, filósofo, escritor. E ele prontamente nos recebeu aqui na sua sala na FAP para a gente poder falar sobre juventude e pós-modernidade. E aí, qual a sua opinião? Qual a característica principal do jovem brasileiro? O que você acha que nos falta? O que você acha que nos sobra? Manda aí a sua opinião, faça acontecer o Conexão, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já.